Onde é que está a Sul-Americana nesse patamar para a gente entender direitinho, até para a gente analisar os próximos passos do Bahia? William, a prioridade do Bahia é o Campeonato Brasileiro. Tá. É o único campeonato que o Bahia tem certeza que vai terminar em dezembro. É o único campeonato que o Bahia sabe que tem 38 jogos, tem 19 jogos em casa. Então a prioridade é o Campeonato Brasileiro. E aí vem os mata-matas, né? O Rogério falou depois do jogo contra o Fortaleza, né, na volta da parada, um jogo pela Copa do Nordeste, que ele falou, olha, é um campeonato importante, a gente sabe muito que a tradição, a história, mas a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Ele falou no ano passado, inclusive, classificamos para a Libertadores, mas temos que montar um elenco também pensando no Campeonato Brasileiro. Está tudo alinhado. O Rogério vai falar na coletiva, se não falar, me cobrem depois. O Bahia jogou na quarta-feira contra o Fortaleza, depois jogou no sábado contra o Atlético, 2 dias de descanso. Depois joga hoje, aqui terça-feira, mais 2 dias de descanso contra o América. E aí no sábado enfrenta o Fortaleza, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. 2 dias e o terceiro que é uma viagem. É uma viagem para Fortaleza. É uma viagem de quase 2 horas, mas é uma viagem. Então, é lógico que, olhando para essa gestão de calendário, Rogério em algum momento vai poupar jogadores. E vamos lá, né? O Bahia enfrentou o América aqui, 77% de posse de bola, 23 finalizações. Foi um time que, se fosse com a equipe principal, teria esse mesmo volume. O Bahia é um dos times que mais tem posse de bola nas competições Conmebol, né, nessa temporada, e é o segundo time que mais cria chances. E a gente viu isso com o time reserva acontecer aqui contra o América. Foi um time que não teve competência para colocar pelo menos uma bola para o fundo das redes. Teve a bola do Kaique que acabou acertando a trave. Teve um lance dentro da área que ficou aquela hesitação para quem finaliza. Foi um time que não conseguiu definir o jogo. E o Rogério ainda colocou os seus principais jogadores depois dos 15 do segundo tempo. Então, William, é claro que com o resultado, a gente acaba olhando para trás e percebendo, poxa, se entrassem os caras, os principais jogadores, será que o Bahia teria vencido? Não tenho essa certeza. Os principais jogadores do Bahia enfrentaram o Nacional do Uruguai aqui e perderam para o Nacional. Era um time que estava encaminhando a classificação para as oitavas da Libertadores. E esse time, muito modificado, foi superior ao América, criou muito mais chances do que o América, mais de 20 finalizações e não conseguiu colocar pelo menos uma para ter uma vantagem no jogo da volta. Então o compromisso está mantido. É um time que vai rodar bastante. Ultrapassou a marca de 45 jogos no ano. Tem ainda o Campeonato Brasileiro, que é a garantia do Bahia até o fim do ano. E o mata-mata vai o que talvez se desponte um pouco mais como favoritismo. O Bahia tem as oitavas de final da Copa do Brasil garantidas, né? E com a possibilidade de ir para as quartas, né, enfrentando o Retrô. Pode chegar entre os 8. Talvez à frente da Sul-Americana, William, eu vejo a Copa do Brasil. Mas, claro, se um time passa pelo América, enfrenta um Fluminense, um time que vem embalado aí de um bom Mundial, que é um adversário direto, talvez ali na briga, inclusive por um G6 no Campeonato Brasileiro, as coisas podem mudar. Mas eu acho que o discurso dele não vai mudar. Ele vai manter essa questão de que o calendário, gerir um elenco que já tem algumas perdas importantes, como o Eric, né, como o próprio William José, que acabou ficando de fora, né, e o Canu, que já está um tempo fora também, era titular dessa equipe, ele pensa 2 vezes também antes de colocar esse time inteiro por 3 jogos consecutivos, mesmo os 3 sendo aqui na Fonte Nova.